Olá, meu aluno. Olá, minha aluna. Aqui, professor Josemar. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nosso assunto a ser tratado hoje será eletricidade. Esse assunto abordado vai ser dividido em 4 videoaulas e especificamente hoje falaremos sobre carga elétrica e o processo de eletrização. Bom, galera, para falar de carga elétrica, não tem como fugir do assunto átomo. Você por acaso sabe o que é um átomo? O átomo, ele é a menor partícula que existe na matéria. Ele é considerado a partícula formadora de matéria. Lembrando, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem massa. Então todas as coisas que são formadas na natureza, tecnicamente, são feitas por átomos. O nome átomo, ele foi proposto por 2 filósofos gregos, o Demócrito e o Leucipo. E hoje, né, o átomo continua sendo estudado ainda hoje. Ele já passou por vários modelos atômicos foram formados ao longo da sua história. Mais pra frente vocês saberão disso. Mas hoje, até então, se sabe que um átomo ele possui 2 partes e ele possui 3 cargas. As partes de um átomo são o núcleo e a eletrosfera. Dentro desse núcleo, que é mais interno, existem ali 2 partículas elementares e fundamentais. São elas os prótons, e os prótons eles possuem uma carga elétrica positiva. E também dentro do núcleo existem os nêutrons. Esses nêutrons não possuem nenhuma carga elétrica. Fora desse núcleo, lá na eletrosfera, circulando livremente, eu tenho os elétrons. E aí são esses elétrons circulando livremente que vão futuramente aí gerar a carga elétrica. Eu preparei para vocês uma tela onde dá para exemplificar melhor o que eu acabei de falar para vocês. Vejam comigo. Então olha só, galera. Essa primeira tela aqui mostra as partículas atômicas, né? Então percebam que o átomo tem um núcleo, tem os nêutrons, tem os prótons dentro desse núcleo. Os nêutrons não têm carga nenhuma, os prótons têm carga positiva. Fora desse núcleo eu tenho a eletrosfera, que são essas elipses amarelas. E nessa eletrosfera eu tenho os elétrons que estão circulando. Bom, gente, não é tão difícil de entender o processo de eletrização por atrito. Como o próprio nome diz, se eu atritar 2 corpos, vai acontecer esse processo. Então eu preciso esfregar esses 2 corpos, né? Melhor dizendo, se eu colocar 2 corpos constituídos de substâncias diferentes, e um detalhe importante, inicialmente eles precisam estar neutros. Então se eu colocar esses 2 corpos em contato, um corpo vai ceder elétron para o outro. Obviamente, o outro corpo vai receber esse elétron que foi cedido. No final do processo, eu terei os 2 corpos agora eletrizados, com cargas opostas. Um vai ficar com a carga positiva e o outro ficará com a carga negativa. Um exemplo mais simples, mais clássico, que eu possa mostrar para vocês, né, falar para vocês, é a eletrização do vidro e da seda. Então, se eu colocar esses 2 corpos inicialmente neutros, tá? Então, essa frase é muito importante, né? Esses 2 corpos têm que estar neutros. E aí, se eu atritar esses 2 corpos, nota-se que os elétrons do vidro são transferidos para a seda. Automaticamente agora, os 2 corpos ficarão, então, eletrizados. Esse processo de eletrização por atrito, ele pode acontecer tanto nos condutores de eletricidade quanto nos isolantes. A diferença de um para o outro é a seguinte: nos condutores, a carga ela se distribui ao longo do corpo do material. Já nos isolantes, essa carga ela fica concentrada apenas no lugar onde houve esse atrito. Não é tão difícil assim, né? Beleza? Eu preparei uma telinha para vocês também,
para vocês visualizarem melhor tudo que eu falei para vocês. Já nessa tela é mostrado a eletrização por atrito, que fala quando dois corpos são atritados, né, esfregados, automaticamente os elétrons de um corpo vai passar para o outro. Então aí tem um exemplo da lã, que quando ela é esfregada aí num vidro, o vidro cede os seus elétrons para a lã, deixando ela eletrizada. Eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade duas. Já ouviram falar em fio terra? Isso tem muito em tomadas. E choque? Já tomou choque? O processo de eletrização por atrito é comum no dia a dia. Talvez você não perceba, mas ele está sempre presente lá. Então, por exemplo, quando você está penteando o seu cabelo, você atrai o seu cabelo, então ele é como vocês, no atrito, né, do pente com o cabelo fica mais esticadinho. Às vezes você pegar uma caneta e ficar atritando ela também aqui no seu cabelo, ela pode grudar nessas farpinhas aqui, ó. Você pode fazer na sua casa, né? Esfrega aqui a pontinha da caneta bastante tempo, depois você encosta aqui, ele gruda no papelzinho. No inverno, às vezes é comum quando você está usando uma roupa de lã, você tomar pequenos choques. Por que isso acontece? Porque o atrito, né, desse material com o seu corpo faz com que os dois fiquem eletricamente carregados. E aí quando você encosta no objeto de metal, por exemplo, essa energia ela é descarregada. Em alguns casos até uns pequenos estalos. Agora o mais comum, por exemplo, em regiões muito secas, né, do Brasil ou do mundo, as pessoas quando encostam na maçaneta do carro, elas tomam um choque. Por quê? Porque o carro ali está sendo atritado. Quando esse carro está em movimento, ele está sendo atritado com o ar e esse atrito gera o quê? Uma carga elétrica nos dois. E aí nos dois corpos. E aí quando a pessoa lá encosta nessa maçaneta, ela faz o papel de fio terra, ela recebe toda essa descarga elétrica que acontece. É daí que vem o choque que você toma. No processo chamado indução, alguém precisa induzir essa transferência de cargas elétricas, né? Então esse processo de eletrização por indução utiliza dois corpos também. Vamos chamar esses corpos de indutor e induzido. Indutor, vamos classificar aquele corpo que já se encontra carregado. Ele pode estar carregado tanto negativamente quanto positivamente. Ele também pode ser um condutor ou um isolante de eletricidade. Tudo bem? Vamos chamar de induzido aquele corpo que é neutro, mas ele também é um condutor de eletricidade. E é esse corpo que vai ser carregado com a carga contrária do indutor. Tudo bem? Condutor, isolante, indutor, induzido. Então tá. Nesse caso, o induzido deve apenas se aproximar do indutor. Não há necessidade do contato. Só a presença da carga do indutor vai provocar essa indução no corpo que se aproximou ali. Ou seja, né? Vamos pensar assim, os elétrons presentes vão ser deslocados de um lado para o outro. Então vai haver um deslocamento desses elétrons. Se esse indutor estiver carregado negativamente, os elétrons vão se afastar para o outro lado do corpo neutro. Se o indutor agora estiver carregado, né, eletrizado positivamente, os elétrons agora eles serão atraídos para o lado mais próximo do indutor. Eu também preparei uma tela para isso, para ficar uma ilustração mais fácil para vocês. Aqui eu tenho a indução. E aí, só relembrando, na indução eu não preciso nem atritar e nem encostar. Basta apenas aproximar um corpo do outro, né? Aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro. E aí, ó, percebam que eu tenho indutor lá no A, na figura 1A, e eu tenho induzido. E aí, dependendo de como vai acontecer,
As cargas elas podem se aproximar se elas forem opostas, né? Os opostos se atraem. Perceba que no induzido as cargas positivas estão do lado mais próximo da carga negativa do indutor A, ou ela pode ficar lá do outro lado se elas forem cargas iguais, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. A outra forma de eletrização que existe é por contato. Então a gente fala que esse tipo de eletrização, né, a eletrização por contato, acontece quando tem o contato do corpo. Então uma eletrização tem que ter o atrito, né, tem que esfregar, eletrização por atrito. Outra, tem que haver apenas um contato, só encostar, né, eletrização por contato. E um por indução, não precisa ter o contato, ele já é induzido automaticamente. E nesse caso da eletrização por contato, é um processo em que os corpos eletrizados que estão em contato com um corpo neutro, tá? Então eu vou ter um corpo eletrizado e um corpo neutro, e esses corpos vão apenas agora se encostarem, tá? De preferência, esses corpos têm que ser condutores de eletricidade, tá? É isso, não tem o que fugir da definição, né? Os dois têm que ser condutor de eletricidade e tem que haver apenas o contato. Mas a gente pode expandir essa eletrização, por exemplo, para mais de 2 corpos, se você quiser. E aí eu tenho 2 tipos de forma de expansão, né? Eu tenho a expansão simultânea ou eu tenho a expansão sucessiva. Na expansão por contato simultâneo, ocorre quando eu coloco em contato vários corpos ao mesmo tempo. Então o cara encostou lá na tomada, tomou um choque, por exemplo, um encostou nele e esse choque vai passando de um para o outro, sucessivamente. O contato sucessivo, ele acontece quando a eletrização, né, sucessiva, ela acontece quando eu tenho vários contatos. Então eu preciso encostar várias vezes no mesmo lugar para que essa carga seja passada. Fácil, né? Tranquilo, né? Fiz também uma telinha para vocês. Acompanha aí para ficar mais fácil o entendimento. Já na eletrização por contato, preciso encostar, né, os corpos, né? Um corpo está neutro, um corpo está carregado. E aí, ó, quando um corpo encosta no outro, ó, percebam, quando o B encosta no A ou o A encosta no B, a carga do A é transferida para a carga do B. Ambos ficam eletrizados. Galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido os processos, né, de eletrização. Pode rever as aulas aí o quanto vocês quiserem. E até uma próxima, galera. Valeu!